O Espiritismo, sendo uma doutrina espiritualista, considera a existência da alma, ou seja, que nós, seres humanos, não fomos criados no ato do nascimento. Nós somos a alma. E quando vem a morte, nós sobrevivemos. E após a morte, somos chamados espíritos. Portanto, todos nós somos uma alma ou espírito, que já existíamos antes do nascimento, continuaremos a existir no depois da morte, lançando para todos nós a realidade da vida espiritual, a vida no mundo espiritual, que é uma dimensão que interage com a dimensão da vida material. Pois bem, no campo educacional, pensando pedagogicamente, a questão de vermos na criança, no jovem, no adulto, um espírito, e mais do que isso, reencarnado, porque o Espiritismo também defende a pluralidade das existências, ou seja, que ao longo da nossa caminhada evolutiva, realizando o progresso intelectual e moral, nós temos várias existências, quer aqui na Terra ou em outros mundos no universo. Isso quer dizer que toda criança traz consigo uma bagagem de conhecimentos, de experiências, de vivências já realizadas e também de transformação de si mesmo durante o período maior ou menor em que fica no mundo espiritual, aguardando então a reencarnação, enquanto tiver essa necessidade. Então, a introdução do espírito na educação é uma verdadeira revolução que requer dos educadores uma nova mentalidade, uma nova visão sobre o educando, que antigamente chegou a ser considerado como uma página em branco, onde a educação iria imprimir os conhecimentos. Não, é um espírito reencarnado que traz tendências de caráter, que traz ideias inatas, que traz todo um desenvolvimento intelectual e moral já realizado. Mas os espíritos superiores nos informam em O Livro dos Espíritos que o desenvolvimento moral nem sempre acompanha no mesmo ritmo o desenvolvimento intelectual, que é normal o espírito realizar primeiro o desenvolvimento intelectual para, na sequência, realizar o desenvolvimento moral. E isso é lógico, porque para distinguir entre o bem e o mal, ele necessita desenvolver a razão. Ele precisa desenvolver o pensamento crítico. E isso é a educação que deve fornecer a ele. Mas ao desenvolver o pensar, ao desenvolver o senso crítico para melhor dirigir a sua autonomia, ele deve então ser encaminhado ao desenvolvimento moral, ou seja, o desenvolvimento do seu potencial divino, o desenvolvimento das suas virtudes ou qualidades morais, ou, como queiram, valores humanos. Então é urgente que a educação, considerando que o educando é um espírito reencarnado, comece a priorizar o desenvolvimento moral, o desenvolvimento do senso moral da criança e do jovem, para que ele entenda não apenas a necessidade, mas também as boas consequências da ética, da solidariedade, da resiliência, da empatia, da fraternidade, da solidariedade,
do respeito aos direitos dos outros, porque os direitos são iguais, isso está na lei divina. E nós temos um roteiro para isso, que é trabalhar as leis morais apresentadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, iniciando com o estudo da lei divina ou natural e terminando com o estudo sobre a perfeição moral. Mas também temos um outro roteiro tão importante quanto este, que é o Evangelho, os ensinos morais de Jesus. Então, o educador precisa trabalhar isso para que possamos ter uma transformação concreta, real, da sociedade humana em bases espirituais e morais, o que independe desta ou daquela religião. E não se trata aqui de introduzir o espiritismo na educação, mas sim de introduzir os ensinos morais, as leis morais que regem a vida, que regem o universo, nessa visão transcendente do espírito, da reencarnação e Deus como princípio de tudo. É urgente introduzirmos o espírito ou alma na educação, nessa consideração que não estamos aqui na Terra apenas para nascer, viver e morrer. Somos seres imortais. Somos seres que já trazemos uma bagagem. Somos seres que precisamos reparar muitas coisas das nossas existências passadas através do exercício do bem e do amor para alicerçarmos o futuro muito melhor rumo ao encontro com a felicidade. Tudo isso é processo educacional que o Espiritismo está nos apresentando e que deve acontecer na família, com toda certeza, mas também no serviço de educação espírita ou evangelização espírita, que é proporcionado normalmente pelos centros espíritas, e também na escola. A introdução da realidade espiritual do ser humano vai colocar a educação no seu rumo correto. Porque fala-se muito de educação, mas compreende-se muito pouco o que ela seja. E o Espiritismo proclama que a educação deve ser integral desse ser total que nós somos, com inteligência e sentimento, e que a educação deve ser o conjunto dos hábitos adquiridos e deve levar o educando a desenvolver as suas virtudes e o seu senso moral, para que a sua inteligência promova apenas e tão somente o bem para todos. Essa é a visão transcendente do Espiritismo e que não podemos esquecer, porque eu, você e todos nós somos espíritos reencarnados caminhando para a perfeição.